Seja bem-vindo à série Provérbios Agosto. Esta série está sendo gravada no mês de agosto e o nome dela é Provérbios Agosto, justamente porque tem como objetivo nos servir de lições do livro de Provérbios para que possamos tomar para aplicar em nossa vida. A ideia de colocar Provérbios a agosto foi dada pela direção do Espírito Santo. Antes de começarmos esse mês, o Espírito Santo disse que ele quer orientar o povo de Deus para seguir no gosto de Deus, porque o gosto de Deus é melhor para a nossa vida. Ele gosta de ver os seus filhos sendo honrados, abençoados, prósperos, alegres, mas muitas vezes nós queremos nos servir do nosso gosto. E o nosso gosto muitas vezes é a mentira, a falsidade, a hipocrisia, fazer a nossa própria vontade, comer em excesso, se envolver com relacionamentos que são errados. E todos esses gostos, quando nós fazemos, nós caímos na morte espiritual. Mas quando nós nos servimos do alimento espiritual e comemos as palavras da Bíblia, nós vamos tendo um gosto diferente. Nós vamos experimentando uma comida nova. Por isso, Provérbios Agosto. Nós vamos lendo Provérbios e Deus está dando para nós alimento espiritual à vontade. Que você possa receber o alimento espiritual de hoje, que está na leitura de Provérbios 12. Vamos lembrar que Provérbios tem 31 capítulos e o mês de agosto tem 31 dias. Então nós temos um capítulo por dia de Provérbios para nos servirmos da palavra de Deus, do alimento que está à nossa disposição. Que você aprecie esse alimento e Deus abençoe. Vamos ler Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12 é um capítulo que fala sobre disciplina, sobre correção, sobre todos os dias você se corrigir, todos os dias você dizer: eu quero ser 1% melhor do que ontem, eu quero fazer algo mais do que eu fiz ontem. Se eu estou estudando, eu vou estudar melhor, 1% do que ontem. Se eu estou trabalhando em alguma coisa, eu vou fazer esse meu trabalho melhor hoje, 1% melhor do que ontem. E assim, num processo de autocorreção, onde eu vou corrigindo os meus passos, eu vou ser um marido melhor, 1% melhor do que ontem. A esposa vai dizer que vai ser 1% melhor, o filho vai dizer que vai ser 1% melhor, o colaborador vai dizer: vou ser 1% melhor, o empresário vai dizer: eu vou ser 1% melhor, e assim, fazendo esse processo de autocorreção, sendo melhor em todas as áreas. Na vida espiritual, vou orar mais, vou ler mais a Bíblia, vou me dedicar mais a fazer propósitos de jejum, vou me preocupar em ser mais honesto e sincero com Deus. Você vai receber mais graça e comunhão com Deus. Você vai no trabalho dizer: vou fazer isso melhor, vou pensar numa forma mais eficiente, mais rápida, mais econômica, mais fácil de fazer esse trabalho. Então, você vai ser melhor na sua vida profissional. No relacionamento conjugal, vou parar de gritar, parar de discutir, parar de ser impaciente, parar de guardar ira, parar de guardar mágoa, trazer o perdão para dentro de casa. Então, você fazendo isso, você vai melhorar o seu relacionamento conjugal. Vou ser um pai melhor, vou dar um tempo de atenção aos meus filhos, vou dedicar um tempo para cada um.
Cada filho é um filho específico. Eu preciso ter um tempo para falar com cada um deles, para que cada um tenha a experiência de ter a presença do pai. A mãe também precisa entender isso e o casal precisa ter um momento junto e um momento com cada um dos filhos. Só o pai com cada filho, só a mãe com cada filho e os dois com cada filho e os dois com todos os filhos. Aquele que, por acaso, se divorciou, precisa perdoar o outro, a outra e fazer o melhor para que os filhos não passem por traumas desnecessários. Diga para o filho que ama ele, que ama ela, diga para a filha que ama ela e que o desentendimento entre você e o seu ex-marido ou a sua ex-esposa não tem nada a ver com eles. Mostre que você ama o seu filho, que você ama a sua filha. Nem toque nesse assunto. Só revele que você ama o seu filho. Dê amor e dê amor para que ele, para que ela vejam que você ama ele, que você ama ela e eles cresçam com força com força emocional na sua vida. Não bloqueie o seu filho. Quando você maltrata o seu filho, você está criando bloqueios que vão trazer problemas para aquela pessoa. E se você não quer ter essas responsabilidades, não tenha filhos. Para que você vai ter um filho? Existem pais que são completamente irresponsáveis e desnaturados. Você não precisa ter um filho e você não precisa ter uma filha. Então, se você não está disposto, não está disposta a cuidar e formar uma pessoa, não faça filhos. Não faça filhos. Não faça filhos. Mas se você fizer, não aborte, porque tem aquelas pessoas que falam: eu sou aquelas mulheres que dizem que são as donas do próprio corpo e que podem abortar. Você não é dona do seu corpo depois que uma criança foi gerada. Aquela criança, ela é independente de você. Ela só está em você por um tempo, mas você não tem o direito de matar uma pessoa por causa da sua irresponsabilidade. Então, Provérbios, capítulo 12, se você conhece alguém que está agindo dessa forma, passe esse vídeo para essa pessoa. Passe esse vídeo para essas pessoas que estão agindo sem disciplina em relação ao seu corpo. Você escolhe se você se prostitui, se você adultera, com quantas pessoas você sai, mas você não tem o poder e o direito de matar outra pessoa. Então, Provérbios capítulo 12 fala sobre disciplina. Se você já gerou uma criança, o seu dever é gerar essa criança. Se você não quer cuidar, existem as casas de adoção. Permita que essa pessoa viva, entregue a Deus, faça uma oração dizendo: Deus, me perdoa, eu não consigo. E entregue a alguém que Deus vai cuidar dessa criança com certeza. Há muitos pastores que foram adotados, que foram abandonados, mas hoje são pastores que pregam a palavra de Deus. Coloque a criança na mão de Deus e ela será uma bênção, porque Deus não erra, ele não falha e ele vai trazer o caminho certo para essa criança, mas não aborte. Provérbios capítulo 12, eu não sei por que veio essa palavra, mas veio isso muito forte. Então o recado está entregue. Versículo 1. O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Então nós vemos, tem uma outra versão que o versículo 12 fala assim: o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a correção é um bruto. Então o versículo 1 fala, como nós falamos até aqui, você precisa buscar a autocorreção. Corrija a sua vida espiritual, corrija a sua vida profissional, a forma como você trabalha, corrija os seus estudos, a forma como você estuda, a forma como você se relaciona, porque quando você está corrigindo,
Você ama o conhecimento, você ama aquilo que é bom. Quem ama a correção, que quer se corrigir, está sempre buscando conhecimento. Ama o conhecimento, ama saber, aprender, entender, discernir, conhecer. Então, ame ter conhecimento. Todo o livro de Provérbios fala: busque a sabedoria, porque a sabedoria é o bem mais valioso. No capítulo 4 de Provérbios está escrito assim: adquire a sabedoria. De tudo que você deve adquirir, busque a sabedoria, porque ela vale mais do que tesouros escondidos, do que ouro, do que prata refinada e do que rubis. Por quê? Porque quando você tem sabedoria, você consegue dar boas respostas e você consegue se satisfazer e satisfazer dando alegria para as pessoas à sua volta. Quem toma a decisão errada impacta não só a própria vida, mas a vida das pessoas ao redor. Um pai que grita com o filho e com a mãe está gerando traumas em toda a família. Não é só ele que é prejudicado por ser considerado um pai ruim, mas o filho e a esposa também estão sofrendo as consequências da decisão de agir assim. Então, os nossos atos impactam não só em nós, mas também na nossa família, nas pessoas à nossa volta. Por isso, é importante buscar desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual no relacionamento com Deus. Muda o nosso caráter. O relacionamento com Deus nos dá calma, fé, força, confiança, paciência, amor, bondade, capacidade de querer entender o outro e ajudar o próximo. Então, o relacionamento com Deus precisa ser fortalecido. O relacionamento com Deus, ele nos dá disciplina para toda a vida. Então, o que ama a correção, aquele que ama a disciplina, aquele que ama fazer a coisa correta todo dia, ele ama o conhecimento, ele busca saber para fazer a coisa certa. Mas o que aborrece a repreensão, aquele que não aceita quando é corrigido, quando é repreendido, é um bruto. É uma pedra bruta, é um ogro, é uma ogra, é uma pessoa que vai trazer o mal para todas as pessoas à volta. Você quer ser um ogro ou você quer ser uma pessoa que é bem-vinda, que faz a diferença na vida das pessoas à sua volta? Agora o versículo 2: o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O homem de bem é o homem que escolhe o caminho do bem. Ele vai alcançar o favor do Senhor. Qual é o caminho do bem? O caminho do bem é praticar a palavra de Deus, honrar primeiramente a Deus, porque Deus é a extrema bondade. Nele está a bondade. Então, quando eu olho para Deus, para ler a palavra dele, eu vou caminhar no caminho do bem. Eu vou buscar a sabedoria e vou acertar o caminho. Então, se eu caminho na minha própria luz, nos meus próprios pensamentos, eu erro, porque o coração do ser humano é enganoso. O coração do ser humano inclina-se para fazer o mal. Mas aquele que procura conhecer a vontade de Deus e se pautar em Deus é o homem de bem. O homem de bem alcançará o favor do Senhor. O que é o favor do Senhor? Quando você lê Provérbios capítulo 3, lá está escrito que o homem bom alcançará, receberá o favor do Senhor, que consiste em vida longa e de paz e de riquezas e honra. Então, quando você lê Provérbios capítulo 3, lá está escrito especificamente sobre o favor do Senhor. Lá em Provérbios 3, no versículo 16, está escrito: porque se você buscar a sabedoria, você terá na mão direita vida longa, e na mão esquerda as riquezas e a honra. Então o homem de bem, que olha para Deus, alcançará vida longa, de paz, com riquezas e honra. É isso que ele alcançará, o favor do Senhor. Mas ao homem de perversas imaginações, ele condenará. Quais são as perversas imaginações? Os pensamentos de fazer as próprias vontades, que não estão previstas nos mandamentos. O ser humano pensa na preguiça,
em não fazer nada, em lascívia, em malícia, em mentira, em enganar o próximo, em deixar para depois, para fazer depois. Todas essas coisas são imaginações perversas. Perversas significa que são terríveis, que são ruins, que vão levar a pessoa à desgraça, ao mal, à ruína. Você sabe que quando você é procrastinador, deixa as coisas para depois, que você sabe que tem que ser feitas agora, você fica depois sobrecarregado. É isso que gera acidente no trânsito. A pessoa que fala, eu posso ir um pouco mais tarde, eu posso dormir um pouco mais, porque eu vou ficar aqui apegado com a preguiça. A preguiça é um pecado e a Bíblia condena a preguiça em Provérbios, no capítulo 6, né, que fala que nós devemos olhar para a formiga e fazer a nossa parte durante o verão para receber no período do inverno, das dificuldades, aquilo que nós precisamos. Então, isso são perversas imaginações que ele condenará. Versículo 3: o homem não se estabelecerá pela impiedade. O que é impiedade? É a prática da maldade. O homem não se estabelecerá pela prática da maldade, mas a raiz dos justos não será removida. Justo é aquele que está ajustado com a verdade. A palavra justo, quando você usa uma roupa justa, você diz que a roupa está apertada, que ela está colada no corpo. O justo é aquele que está apertado, colado em praticar o que está escrito na Bíblia. Eu sou um justo, significa eu faço exatamente o que está escrito na Bíblia. Então, a raiz dos justos não será removida. Aquele que faz o que tem que ser feito, que é diligente no seu trabalho, que busca a Deus com muita fé, que todos os dias honra a Deus e que faz o seu melhor pelo próximo, ele vai ter uma raiz forte, ele não será removido. Versículo 4: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. A coroa fala a respeito de honra. Só reis usam a coroa. Então a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Mas aqui procede vergonhosamente, é como apodrecimento nos seus ossos. Quando um homem ama uma mulher, ele tem nessa mulher a sua esposa. Quando ela o trata bem, quando ela mostra virtudes, ele é como um rei. Ele está feliz, ele está com segurança, ele está com confiança, ele é respeitado pelas pessoas à volta porque olham para ele e dizem: essa mulher que ele casou é uma mulher de Deus. Agora, quando uma mulher procede de maneira vergonhosa, se veste de maneira indecente, usa maquiagens muito fortes, usa roupas provocantes, atrai a atenção de outros homens, inclusive dos amigos do marido, isso vai trazendo chance, abertura de traição. E quando a mulher também age sendo reclamona, uma pessoa que vive insatisfeita com a vida, sempre de mau humor, ou quando ela não se arruma, não se alinha, é preguiçosa no cuidado com a casa, com o lar, todas essas situações, ou quando é mentirosa, enganadora, faz negócios e desonra os contratos, não compra e não paga, todas essas situações são como apodrecimento nos ossos do marido. Nos ossos, porque fala que gera um desgosto lá no íntimo do homem. Então, esse versículo 4 fala para você que é homem: escolha uma mulher que é virtuosa. Para você escolher uma mulher virtuosa, o próprio livro de Provérbios traz as recomendações. Leia Provérbios capítulo 31. Lá tem uma lista do versículo 10 até o versículo 31. Provérbios capítulo 31, versículo 10 ao 31. Tem uma lista de tudo que uma mulher virtuosa faz. Você que é mulher, você que é esposa, você que quer se casar, às vezes as mulheres reclamam, dizendo assim: eu não consigo casar. Mas os homens muitas vezes estão procurando uma mulher virtuosa que está lá em Provérbios capítulo 31. Leia
e medite. O que você tem feito para ser uma mulher virtuosa? Mas uma dica: no final do capítulo 31 está escrito que a mulher virtuosa é a que teme ao Senhor, porque ela será louvada. E nós temos lido em Provérbios que temer ao Senhor significa ter absoluto respeito ao Senhor. Quem respeita a Deus e cumpre a sua palavra, acima de tudo, é uma mulher que é virtuosa. E uma mulher que teme a Deus vai ler o texto de Provérbios 31 e vai buscar ser uma mulher virtuosa. Agora o versículo 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio engano. Os pensamentos de quem é ajustado, de quem está colado, apertado com a palavra de Deus, são pensamentos retos. Por quê? Porque ele só pensa no que está na palavra, e a palavra é reta. Mas os conselhos do ímpio são engano. Por quê? Porque os conselhos do ímpio, daquele que anda longe de Deus, ímpio é o contrário de pio. Pio é o que é bondoso, é o que é reto, é o que tem piedade. Piedade, bondade, de fazer a vontade de Deus. Então o ímpio é o contrário, é o que pratica a maldade, o que pratica o engano. Ele só vai trazer o engano. O versículo 5 está dizendo assim: escolha os amigos que são justos, porque eles vão ter pensamentos retos, eles vão falar coisas retas, eles vão ensinar coisas retas para você. Mas se você andar com os ímpios, todo o conselho que ele te der vai ser um conselho torto. E aqui, só para uma informação, nós pintamos o capítulo 12 de Provérbios com várias cores, porque cada cor fala sobre um assunto. Então o laranja está falando sobre conhecimento. Essa cor aqui, meio lilás, ela está falando a respeito de fazer a coisa certa. Nós pintamos de verde todos os versículos que falam sobre praticar a justiça. Então o versículo 3 é: o homem não se estabelecerá pela impiedade, pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. Fala sobre os justos. O versículo 4 nós deixamos em azul, porque está falando a respeito de virtude. Então, aqui do 5 até o 8 são versículos que falam, e os outros versículos que na frente, que estão pintados em verde, são todos os versículos que falam sobre justiça. Então, a cor verde aqui, hoje, fala sobre justiça. Versículo 6. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Então, os retos são os que são justos, porque nós lemos aqui que os pensamentos do justo são retos, no versículo 5. Então, o versículo 6, as palavras dos ímpios, dos que praticam a maldade, são para armarem ciladas ao sangue. Eles criam armadilhas, ciladas, para enganar o próximo, mas a boca dos retos, que são os justos, os livrará. Então, o versículo 6 está dizendo: se você tiver um amigo justo, se você tiver um amigo reto, a boca desse amigo reto vai livrar você de cair na armadilha das palavras dos ímpios. Então o versículo 6 ele está completando: é bom ter amigos retos, é bom ter amigos justos e é bom ficar longe dos ímpios. Se você está com os retos e com os justos, eles têm conhecimento, eles têm sabedoria, eles vão dizer a você o que é armadilha, o que é cilada do diabo. Um reto vai dizer para o seu amigo: não caia na tentação daquela mulher, daquela colega de trabalho. Você vai perder o seu casamento, você pode perder o seu emprego, porque se envolveu com uma pessoa dentro do seu local de trabalho. O reto vai trazer a palavra certa, mas o ímpio vai dizer: vai lá, porque ela é bonita, ela é atraente. Vai lá, porque você é o cara. Então o ímpio vai trazer um mau conselho. Ele está falando isso armando uma cilada para o sangue do seu próximo. Versículo 7. Transtornados serão os ímpios e não serão mais. Transtornado significa ficar com o rosto confundido, frustrado. Então, transtornados serão os ímpios e não serão mais. Eles criam projetos,
os projetos dão errado, eles ficam com a cara no chão, transtornados, e eles não serão mais. Não serão mais quer dizer, vão dizer, olha ali, fez a coisa errada e tropeçou, mas a casa dos justos permanecerá. A casa de quem segue na justiça, de quem faz a coisa certa, vai ficar de pé. Versículo 8: segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Então o versículo 8 fala, conforme o entendimento que você tem a respeito da vida, conforme a maneira como você enxerga o mundo e faz as coisas, segundo o seu entendimento, segundo o que você entende, segundo o que você faz, conforme a tua visão da vida, será louvado cada qual. Você vai ser louvado. Mas o perverso de coração estará em desprezo. Aquele que entende em fazer a coisa errada, ele vai ficar em desprezo. Agora o versículo 9. Ele está também em lilás, porque ele tem relação com esse versículo 2. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Nós vemos aqui no versículo 9, a pessoa que se acha, a pessoa que é arrogante, que é orgulhosa, muitas vezes ela tem até falta de pão, mas ela está lá, contando vantagem, se exibindo, achando que é melhor do que os outros. Então nós vemos aqui, o versículo 2 fala sobre o homem de bem. O homem de bem, ele é humilde. Ele procura fazer obedecer a palavra de Deus. E ele vai alcançar o quê? O favor do Senhor, que é vida longa, de paz, com riquezas e com honra. O homem de bem, ele é humilde. E o versículo 9 fala, melhor é o que se estima em pouco, aquele que é humilde e tem servos, do que o que se honra a si mesmo, do que o que é arrogante e tem falta de pão. Versículo 10. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Então aqui no versículo 10, o justo, o que faz a coisa correta, ele cuida tanto de fazer o bem, que ele cuida até da vida dos seus animais, ele cuida de todos à sua volta. Agora, as misericórdias, misericórdia é uma palavra formada por duas palavras, miséria e cordes. E cordes quer dizer coração. Misericórdia é quando você olha para uma pessoa miserável e mesmo assim você despreza a miséria dela e abraça ela com seu coração. Então, misericórdia é uma palavra que significa que você recebe a outra pessoa, você perdoa a pessoa. Então, ele está dizendo assim, o justo olha pela vida dos seus animais, ele cuida de tudo, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Quando uma pessoa que é maldosa, ela tem pena de alguém e faz o bem para alguém, até quando ela está fazendo o bem para alguém, isso é cruel. Por quê que a Bíblia fala isso? Porque o ímpio, ele sempre pensa na maldade. Quando ele faz o bem para alguém, ele não faz o bem, a misericórdia para alguém, porque ele é bom. Ele faz porque ele está com um segundo interesse por trás. Então o ímpio, ele pensa assim, vamos tratar bem esse cliente, porque ele tem muito dinheiro. Lá na frente, eu posso dar um golpe nele. Então ele trata bem aquele cliente por um tempo, mas depois ele tem um objetivo cruel. Então o ímpio, a Bíblia está dizendo assim, ele pensa tanto em fazer o mal que até quando ele age com misericórdia, ele está pensando na crueldade. O ímpio, ele trata bem o filho, por exemplo, o próprio filho de sangue, para preparar o filho para o crime. Ele está dizendo, vou aqui, filho, eu vou te ensinar como continuar no negócio do papai. E o negócio do papai ímpio é fazer coisa errada. Então, até quando ele trata as pessoas bem, o que ele faz é para o mal. Agora o versículo 11, 12 e 13. Nós colocamos aqui em vermelho porque nós estamos falando a respeito de quem não faz o que tem que ser feito. Então, de quem tem preguiça, o vermelho. Versículo 11. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos, quem que é o ocioso? É o que fica no ócio, sem fazer nada. Está falto de juízo. Então, o que trabalha na sua terra, esse lavrar a sua terra, não é só ser agricultor. Se você é estudante de medicina, se você é estudante de advocacia,
e você não estuda, você não está lavrando a sua terra. Se você tem um negócio e você não faz tudo o que tem que ser feito, você não está trabalhando na sua terra. A sua terra é o seu negócio, é o seu trabalho. A sua terra pode significar a sua vida espiritual. Nós temos uma terra, a nossa vida é com Deus. O que lavra a sua terra, o que ora, lê a Bíblia, vai para o estudo bíblico na igreja, o que participa do jejum, o que se reúne com amigos que são comprometidos com Deus, ele está cuidando da sua terra. Eu estou cuidando do meu terreno quando eu escolho os meus amigos. Se eu escolho amigos ímpios, eu estou trazendo ervas daninhas para a minha terra. Então, o que lavra a sua terra, o que cuida da sua terra, cuida da sua família, sua terra pode ser a sua família, né? O que cuida bem da sua família, fala bem com a esposa, trata bem os filhos, tem um bom relacionamento, cuida das refeições em casa. Tem famílias que cada um pega o seu prato de comida e vai para o seu telefone celular, um vai para a televisão, outro vai para o seu quarto. A experiência de estar reunido na mesa, conversando, forma um vínculo afetivo muito importante. Tem uma pesquisa que mostra que as pessoas que almoçam todos os dias em família ou procuram manter uma refeição onde o pai fala de conselhos, pergunta para os filhos como que vocês estão, quem são os amigos de vocês e conversam olho no olho, forma pessoas com caráter melhor do que aqueles que deixam os filhos de qualquer forma, jogados, espalhados. Então, o que lavra a sua terra, a sua casa, o seu negócio, a sua família, a sua vida espiritual, se fartará de pão. Pão espiritual. Jesus é o pão da vida. Então, você tem o pão da vida. Também, o seu trabalho, você terá condição de colocar alimento na mesa, com fartura. O que lavra a sua terra se fartará de pão. E o que lavra a sua terra também pode significar aquele que busca aprender coisas novas, para migrar em carreiras melhores, que pagam mais e que precisam trabalhar menos. Então, quando você busca esse aperfeiçoamento, esse crescimento, esse desenvolvimento, ao invés de ficar de braços cruzados, satisfeito com um salário mínimo e vivendo com aperto financeiro, você vai se fartar de pão. Algumas pessoas vão dizer, isso é coisa de homem, mas isso tem a ver com diligência, com querer crescer e prosperar, e Deus criou tudo para prosperar, não é teologia da prosperidade. Veja que Deus criou a mangueira, a macieira, e você vê que todas as árvores frutificam todos os dias. Você vê que as árvores, elas não são assim. Eu vou produzir uma manga por dia e depois de 30 dias eu produzi 30 e cumpri a minha meta. A mangueira, ela vai produzindo manga, manga e manga. Se os seres humanos não vão lá e usam, não colhem o fruto, ela continua dando, continua gerando. Então, Deus criou a natureza e nós vemos que toda a natureza prospera. Toda a natureza está sempre em movimento. Então, uma pessoa que não se movimenta, cruza os braços e fala, já ganhei o que era, já ganhei a vida. Ela não está indo em prosperidade, ela está indo contra a natureza que mostra que o Deus é um Deus de prosperidade. Então, o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos, os que ficam parados, está falto de juízo, não tem juízo, está parado. O versículo 11 fala isso. 12. Deseja o ímpio a rede dos maus. O ímpio, o que faz o mal, ele quer ficar na rede. Na rede, ficar em descanso. Os maus são aqueles que pensam em furtar, roubar, ganhar dinheiro no engano. Tem muitas dessas pessoas nos dias de hoje. Pessoas que criam golpes na internet para conseguirem ganhar dinheiro sem muito trabalho. Delas enganam uma pessoa, sacam o dinheiro da pessoa, vivem durante um tempo e depois enganam outra e elas não trabalham. Elas ficam na rede, ganhando pelo esforço dos outros. O ímpio, ele cobiça isso, ele deseja a rede dos maus, pensa em como fazer o mal.
mas a raiz dos justos produz o seu fruto. A parte final está falando dos justos, mas eu pintei o versículo 12 de vermelho por causa da primeira parte, que o ímpio, ele deseja ser preguiçoso, ele deseja fazer o mal, ao invés de seguir a raiz dos justos. A raiz dos justos é fazer o que está de acordo com a verdade. Versículo 13: o laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Aqui nós vemos que o ímpio, ele arma laço. Qual que é o laço? A mentira. Que, como eu falei, tem muitas pessoas hoje que criam propagandas que dizem assim: jogue nos bets, você vai ficar rico. Você sabia que muitas pessoas caem nesse golpe? As pessoas, elas são más. Quando você pensa em jogar na loteria, quando você pensa que quando você está na internet jogando um jogo de azar para ficar rico, que você vai ficar rico, você cai nesse pecado. Versículo 12: deseja o ímpio a rede dos maus. Qual que é a rede? Jogue e você vai ficar rico. Mas a pessoa nunca vai ficar rica. Mas o mal, ele sabe que as pessoas querem dinheiro fácil. Então ele arma uma rede e ele pega quem? O ímpio, o que faz o mal, o que faz a coisa errada, o que não quer se esforçar, o que não quer trabalhar, o que não quer estudar, o que não quer obter riqueza produzindo alguma coisa, o que quer ficar rico de maneira fácil. Então o versículo 13 fala: o laço do ímpio está na transgressão dos lábios, está em falar coisas mentirosas, erradas. Ele fala: jogue e você vai ficar rico. Isso é o laço. É o laço do ímpio. Agora, o justo sairá da angústia. O justo, o que está ajustado com a palavra de Deus, ele fala: não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que lavrar a minha terra e cuidar da minha vida. Então ele vai ver o jogo, ele vai dizer: eu não vou cair nisso. E ele vai sair da angústia de perder dinheiro porque ficou jogando em jogos de azar. Versículo 14: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Aqui eu pintei de roxo. Todos os versículos seguintes que estão pintados de roxo falam sobre o que a nossa boca fala. Então, versículo 14: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Se você fala coisas boas, você vai ter coisas boas. Se você fala muitas coisas ruins, você vai se fartar de coisas ruins. E o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. O que você faz é o que você vai receber. Então, tome cuidado com o que você fala. Se você tem falado palavras negativas, isso vai acabar com a sua vida. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força, eu não fui chamado. Você vai se fartar de mal. Mas se você disser: eu vou, eu posso, em nome de Jesus eu vou conseguir, Deus está comigo, Deus está na minha frente, eu vou fazer com o apoio de Deus e com a aprovação de Deus. Então você vai se fartar do bem, você vai conseguir, você vai prosperar, você vai melhorar, você vai avançar, porque você vai praticar o que a sua palavra fala e a sua palavra está apoiada em Deus. Versículo 15: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então o tolo é o que faz a coisa errada. Ele acha que está correto, mas o que dá ouvidos ao conselho. É bom ouvir as pessoas mais inteligentes. Esse é sábio. Veja que está em laranja, e nós falamos aqui que o primeiro versículo está em laranja, porque o que ama a correção, aquele que ama aprender, ama a disciplina, ama se corrigir, ele vai amar o conhecimento, ele vai ter resultados favoráveis. Mas quem aborrece a repreensão é um bruto. Então, aqui está em laranja e aqui o versículo 15 também, porque o caminho do tolo é esse, ele acha que está correto. Eu não vou ouvir ninguém, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então, quem ouve o conselho é aquele que é sábio. Agora eu deixei de branco esse versículo 16 porque ele fala de um outro assunto, ele fala de ira. Ele fala assim: a ira
ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Então, o versículo 16 fala sobre ter paciência. Quem fica com raiva muito rápido, quem fica com ira, não tem paciência e já grita, tem pavio curto, ele é um louco. A ira do louco se conhece no mesmo dia. Ele está falando que a pessoa que é impaciente, tem muita pressa, não pensa antes de tomar a decisão correta, já grita, já berra, já estoura. Ela ela é uma pessoa que está fora do controle. Ela não tem juízo, ela não pensa a respeito das consequências desse seu ato, dessa ira. Mas o avisado encobre a afronta. Então seja uma pessoa avisada. Quando acontece de alguém afrontar você, xingar você, a pessoa muitas vezes quer que você reaja. A pessoa xinga você na rua para que você vá nela tomar satisfação e ela muitas vezes já tem uma faca pronta para matar você. Tem pessoas que caem nesse golpe. Tem pessoas que acordam mal e falam: vou xingar todo mundo na rua hoje. E o primeiro que vier, eu vou espancar de porrada. Eu só quero que uma pessoa me responda para eu ter justificativa para espancar ela. Eu já vi pessoas assim. Ela sai e fala assim: eu tô com tanta raiva que hoje eu quero espancar alguém. Então eu vou xingar a pessoa e o primeiro que vier vai levar. O avisado encobre a afronta. Ele olha e fala: é só um maluco que está de mal com a vida e não vou dizer nada. E segue em frente. No trânsito, isso é muito perigoso. Tem pessoas que já saem no trânsito prontas para bater o carro, para ferir alguém porque estão de mal com a vida. Então a ira do louco se conhece no mesmo dia. Não fique irado. Tenha paciência, fuja das armadilhas. Versículo 17, mais um versículo sobre a justiça. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Versículo 18 e 19, sobre as palavras que saem da boca. 18, há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Tem pessoas que quando falam, estão ferindo os outros. A palavra é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é saúde. 19. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Mentira tem perna curta. Então fale sempre a verdade. Agora o 20 está em branco porque está falando de um outro assunto. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Então, quem maquina o mal no coração, engana os outros. Mas quem aconselha os outros a viverem em paz, traz alegria. Alegria tem os que aconselham a paz. Versículo 21, mais um que fala sobre justiça. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. 22 e 23, sobre a boca, o que nós falamos. 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são seu deleite. Deus detesta a mentira. Quando você mente, você engana o próximo. Você prejudica o próximo. E Deus, no segundo mandamento, diz: ama o teu próximo como você mesmo. Deus ama a verdade. 23. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Ele está dizendo: o homem avisado, que sabe das coisas, quando ele sabe alguma coisa e ele vê que ele está num lugar em que as pessoas só querem fazer a coisa errada, ele fica quieto, ele encobre o conhecimento. Ele só vai mostrar o que ele sabe quando ele percebe que as pessoas estão dispostas e querem aprender e que elas não vão querer o mal dele. Não é porque você sabe alguma coisa que você tem que ficar falando para todo mundo. Tem pessoas que não querem o seu conselho sábio. Elas querem andar no erro. E se você falar para ela, ela vai querer matar você, ferir você, xingar você, machucar você, vai ficar com raiva de você, porque você está corrigindo ela e ela não quer nada. Então, o homem avisado, ele está avisado, ele presta atenção, ele encobre o conhecimento. Ele fala quando tem que falar e ele cala quando tem que calar.
mas o coração dos tolos proclama estultícia. O tolo não está nem aí, ele fala tudo o que ele pensa, porque ele já é um tolo, então ele fala tudo que vai na cabeça dele. Versículo 24 fala sobre questão de trabalho, preguiça. 24. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. Tributários significa que serão os escravos. Então, a mão dos diligentes, os diligente, aquele que procura trabalhar, que procura crescer, que procura melhorar, que procura aperfeiçoar o seu negócio, a mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. Quem engana, mente, trapaceia, vai ser escravo, vai ser empregado, não vai ter domínio sobre o negócio. 25. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. A solicitude fala sobre a preocupação. Solicitude significa ansiedade. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Eu poderia ter pintado aqui de roxo, né? Porque a segunda parte fala uma boa palavra o alegra. Quem fala uma boa palavra alegra. Mas eu deixei branco porque eu estou apontando a primeira parte. Quem fica ansioso, preocupado, ansioso no coração, fica abatido. Então, não fique preocupado. Em Mateus, capítulo 6, leia depois, versículo 25 a 34, Jesus disse assim: Olhai para os passarinhos, que eles não trabalham, mas o Senhor prepara o seu alimento. Olhem para os lírios do campo, eles não costuram, mas Deus veste os lírios do campo. Então ele fala assim: faça a sua parte, confie em Deus, que Deus prepara o alimento, as roupas, o que você precisa para o seu dia a dia. Honre a Deus em primeiro lugar, acima de tudo. E você siga a palavra de Deus e deixe as preocupações com Ele, porque Ele vai ajudar você. Essa é a palavra que está em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Inclusive o 34, o 33 fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E o 34 fala: não fique preocupado com o dia de amanhã, basta para cada dia o seu próprio mal. Então cada dia tem uma coisa ruim, mas aquela coisa ruim daquele dia fica naquele dia. Não fique pensando que amanhã vai ser igual. Se deu errado um dia, não quer dizer que amanhã também vai dar. Faça o seu melhor e deixe o mal de cada dia. 26. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Então o justo é um guia porque ele caminha na justiça, então ele é um guia, ele traz o caminho correto para o seu amigo. Mas o caminho dos ímpios os faz errar. O caminho de quem anda na maldade só erra. 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Então o preguiçoso não faz a sua parte. Até quando ele tem a caça, ele não assa. Ele não faz a sua parte. Então, o preguiçoso não faz a sua parte, mas o bem precioso do homem é ser diligente. O bem valioso do homem é fazer o que precisa ser feito todo dia, prestar atenção em relação à vida espiritual. Vou orar, vou ler a Bíblia, vou jejuar, prestar atenção no cuidado com a família. Eu preciso cuidar da minha esposa, eu preciso cuidar do meu filho número 1, do meu filho número 2, da minha filha número 3. Eu preciso prestar atenção em cada um deles, tomar um tempo para cada um deles. Eu preciso ver no meu trabalho se as pessoas estão bem. Não posso ser egoísta e pensar só em mim e ficar preocupado com solicitude, como diz o versículo 25, pensando nas coisas que eu devo deixar na mão de Deus. Mas eu preciso pensar no meu próximo, nos meus colaboradores. Então, o bem precioso do homem é ser diligente. Diligente nos meus estudos. Se eu estou numa faculdade, se eu estou na escola, eu preciso fazer a minha parte, não ser procrastinador, deixar para a última hora, como muitos estudantes fazem, e depois não tem resultados favoráveis, e depois falam que os inteligentes são privilegiados porque são inteligentes. Eles não são privilegiados, eles são diligentes. Eles fazem o que tem que ser feito. Tem piadas, né, que falam sobre os orientais, sobre o japonês é mais inteligente.
Ele é mais inteligente ou ele é mais aplicado? Então, é a questão de ser diligente. E o último versículo: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Ou seja, no caminho da justiça, no caminho do que está alinhado com a palavra de Deus, está a vida. E no caminho da sua carreira, no caminho da carreira da justiça, não existe morte. Essa é a meditação de Provérbios 12. Eu quero fazer um convite a você. Você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Porque Deus Pai criou a terra, Deus Filho morreu na cruz, derramou o sangue dele para nos perdoar dos pecados. E o Deus Espírito Santo mora em quem aceita a Jesus. Nós somos pecadores. Por mais que você seja uma pessoa que acha que é uma pessoa boa, no seu coração, com certeza já passou algum momento em que você ficou com raiva de alguém, algum momento em que você não perdoou alguém, algum momento em que você cobiçou o que não deveria cobiçar, algum momento em que você sentiu inveja de alguém, algum momento em que você mentiu porque você não teve coragem de falar a verdade, algum momento em que você errou com a sua esposa, com seu marido, com os seus filhos, com seu patrão, com seu empregado, com alguma coisa. Nós somos pecadores e os nossos pecados nos afastam de Deus. Então Deus, para nos dar uma justificativa pelos nossos pecados, enviou Jesus para morrer e derramar o sangue dele. Quando você aceita Jesus, o seu pecado é limpo, é justificado. Então você se torna filho de Deus, você recebe a amizade de Jesus, você recebe o Espírito Santo, você recebe a purificação dos pecados e você, no final da vida, vai morar no céu. Se você ainda não aceitou a Jesus e quer aceitar, é muito simples. Você crê que Jesus é o Filho de Deus e que ele foi ressuscitado dos mortos e que ele morreu por você para perdoar seus pecados e que o sangue dele te limpa, e você confessa a ele como seu Senhor e Salvador e pede para ter vida nele. Se você quer isso, faça essa pequena prece, essa pequena oração comigo, para receber Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa pequena oração, você recebeu Jesus como teu Senhor. Então agora você vai ser justo, vai ler a palavra e vai ajustar a sua vida à palavra. Você disse que ele é o teu Salvador, então você reconhece que é pecador e que ele é que te salva, e que o sangue dele é que te justifica dos pecados. Você pediu para escrever o seu nome no céu, no livro da vida. O livro da vida é o livro que está lá no céu, que tem o nome anotado de quem recebeu Jesus. Se você quer mais informações, leia Apocalipse capítulo 20. Lá está escrito que no dia do julgamento final, o Senhor abrirá o livro da vida. Quem está lá significa que recebeu a purificação dos pecados. E por não ter pecados, porque os pecados foram justificados, não é que a pessoa não tem, mas é que o sangue de Jesus justifica os pecados. Vai estar justificado porque recebeu Jesus, vai entrar no céu. E você pediu para ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus, o Espírito de Deus que mora em quem aceita Jesus. Então, a partir de hoje, você vai ouvir no seu coração uma voz interna quando você for fazer algo errado, que vai dizer: não faça isso, isso é mal. É o Espírito de Deus falando com você. E o Espírito de Deus vai dizer a você às vezes: faça o bem para essa pessoa, diga isso para essa pessoa. Então, quando você for guiado pelo Espírito, faça o bem, ajude as pessoas à sua volta. Agora que você já aceitou a Jesus, entre em uma igreja que prega que Jesus está vivo. Não vá nas igrejas que buscam adoração de imagens e de esculturas, porque o Salmo 115, que é a palavra de Deus, e Isaías, no capítulo 44, falam que adorar imagem de escultura ou fazer oração para imagens ou santos é pecado. Deus não considera isso certo, porque é desonrar um Deus que está vivo. Ele está do nosso lado, vendo e ouvindo o que nós fazemos e o que nós falamos. Então, se você reza ou ora para uma imagem, você está dizendo: Jesus, eu não quero saber que você está aqui do meu lado.
Eu quero rezar e orar aqui para esse pedaço de pau, para esse pedaço de pedra. Então imagine se eu estou na sua casa, tomando café com você e você começa a falar com um pedaço de madeira, ao invés de falar comigo. Pense, se coloque nesse lugar. É isso que o Senhor Jesus sente quando você começa a falar com um pedaço de pau ou com objetos ou com outras coisas. Ele está vivo. Então ore para ele. Procure uma igreja que prega isso. Se batize nas águas. Quando você se batiza nas águas, você está morrendo para o passado e deixando os pecados lá na água, sendo sepultados, e você, quando sai das águas, você está ressuscitando para ser uma nova pessoa. Depois que você se batizou nas águas, participe da ceia. A ceia é uma reunião em que as pessoas pegam um pão, partem, e o pão representa o corpo de Cristo que foi moído por nós, e depois elas bebem um cálice com suco de uva que representa o sangue de Jesus que nos limpa do pecado. Quando você participa da ceia, você está comendo uma comida espiritual, que é o pão, o corpo de Cristo, e está limpando, justificando seus pecados, que você cometeu até aquele momento. Você bebe o sangue de Cristo, que é o suco de uva no cálice, e você está dizendo: todos os pecados que eu cometi até aqui estão perdoados. O Senhor me justificou, Ele está me limpando. Então, quando você participa da ceia, você recebe alimento e purificação, força e renovação, santificação. E quando você vai participando da ceia, você vai ficando cada vez mais perto de Deus, mais perto de Jesus. Vamos agradecer. Senhor, te agradecemos pela leitura e meditação de Provérbios 12. Pedimos que o Senhor nos ajude a querer a disciplina, a querer a correção, que nós sejamos justos, que nós venhamos a fazer o bem, que nós venhamos a amar a correção, a disciplina, que nós queiramos fazer o bem, fazer as coisas corretas, que nós queiramos ser justos, que nós queiramos ter as virtudes do Senhor e que nós possamos ser trabalhadores, pessoas honradas, que fogem da preguiça e que cuidam do que nós falamos com as nossas palavras, que nós possamos dominar sobre a ira e que possamos derrotar todo tipo de engano e que possamos estar descansados no Senhor sem ansiedades e preocupações que não podemos resolver. Permanece conosco e transforma-nos para a tua glória, hoje e sempre. Recebe todos na tua presença. Amém.